Lisiero, Everton e Pablo. Lisiero, Everton e Pablo. São os três que a gente coloca aqui para negociar, emprestar ou ficar. E o André vai abrir essa daí, André Henning. Lisiero, Everton e Pablo. Vamos lá. Eu venderia. Eu preciso de dinheiro, né? Eu tô sendo empresário aqui na história. Putz, mas não pode ser empresário pensando. Não pode ser. O pensamento para um diretor de São Paulo hoje não pode ser de empresário, tem que ser de título. Tem que ser de título. Não dá. Então, cara, honestamente, eu ficaria com o Everton. Eu acho que dos três ele vai me entregar, talvez, mesmo com. Pô, ele começou muito machuca, bem, né? Mas ele começou muito bem, né? É difícil aqui, viu, cara? Eu venderia o Pablo. Tentar recuperar o que gastou nele. Venderia o Pablo. E aqui entre emprestar e... o histórico de contusão do Everton, emprestaria para alguém que tem um ótimo departamento médico. E ficaria com o Lisiero. Essa aqui é difícil, tá? Essa aqui é difícil. Eu acho que vamos ter três situações diferentes nos três comentaristas hoje. Eu emprestaria o Everton. Lembra daquela história do Pato? O Pato teve um ótimo rendimento no São Paulo, porque ele passou pela recuperação do Corinthians, né? Que foi maravilhosa. E não estou falando para mandar o Everton para o Corinthians, não, porque eu acho que hoje outros clubes, e sempre foi assim, o histórico no Brasil é de que, por um acaso, foi no Corinthians que o Pato se recuperou, mas poderia ser em vários clubes do futebol brasileiro. Mas eu ficaria, então, com o Lisiero, emprestaria o Everton e venderia o Pablo. O Matheus Silva fala assim, caramba, difícil, hein? Eu ficaria com os três. Com os três não dá para ficar. O Kaique falou que negociaria o Everton, emprestaria o Lisiero e ficaria com o Pablo. O Di Fogão... Eu vou nessa aí também. Como é que é, Vitor? Então você negocia o Everton? Eu negocio o Everton, é o jogador que na hora do vamos ver você nunca consegue contar. Flamengo se ferrou assim, o São Paulo se ferrou assim, virou líder do campeonato, ele se machucou, né? Então eu negociava, falava, Everton, obrigado e ok, vai ganhar dinheiro em algum lugar aí. Emprestaria o Lisiero, que acho que é um jogador que também teve alguns problemas de lesão aí nesse começo, mas acho que é um jogador com potencial, e ficaria com o Pablo, cara. Acho que o Pablo, eu não sei se pesaram lá os gols lá em Juliaca, os gols perdidos lá em Juliaca, mas, cara, não dá pra gente ter uma análise do que, assim, meio que condenar entre aspas, o Pablo. Acho que, no ano que ele chegou, ele teve 2 lesões graves e tudo, então eu acho que o Pablo ainda pode render no time do São Paulo. É aquela coisa, mas o Pablo já também não é um jovem, né? Se você consegue uma proposta igual a que você pagou pelo Pablo, talvez seja uma situação... Igual 25 milhões, não queria tirar a esperança de ninguém, não, mas igual não vai conseguir, não. Não, é porque assim, o Pablo tem 28 anos já. Assim, ele vai fazer 28 anos agora no meio do ano. Por isso mesmo. Acho que talvez seja um motivador para você tentar tirar dele em campo. Eu admiro a crença de vocês e a mentalidade positiva de vocês. Porque, porra, cara, o Pablo... Enfim. Então, eu acho o seguinte, ele até agora no São Paulo não jogou bem. Talvez o São Paulo tenha feito tenha gastado... Não, esse talvez eu acho que você pode tirar da frase. O São Paulo gastou mais do que o Pablo ali realmente valia. Só que ele era um cara concorrido no mercado naquele momento. Sim, sem dúvida. Isso daí, sem dúvida. Só que isso já está realizado, né? Existe uma competição. Isso já está realizado. Então, acho que você pode tentar investir aí. Mas eu continuo achando que o cara, Vesse, é que assim, a mentalidade, eu sou torcedor do São Paulo, tá? Eu preciso que o meu time seja campeão. Eu preciso gritar campeão. Existe uma geração de torcedores do São Paulo que ainda não viu um título graúdo do São Paulo, que é uma maluquice, porque o São Paulo é o clube mais vencedor do futebol brasileiro. É um negócio, né? E é uma maluquice. Eu torcedor do São Paulo, não consigo falar, bicho, esse ano nós vamos arrebentar, porque, o Pablo tá aí e vai, entendeu? O Pablo é o cara. Mas o meu ponto, André, é que a gente não tem elementos para dizer que o Pablo já deu errado no São Paulo, entendeu?
É isso que eu tô dizendo. O ano que o cara chegou... Ele deu bem errado, né? Mas o ano que o cara chegou, ele vem de ser importante num título do clube dele anterior, perfeito? Que ele foi importantíssimo no título da Sul-Americana. Ele chega, ele tem 2 lesões graves que tiraram ele 3 meses. Então, tipo assim, acho que a gente não tem elementos para dizer, já deu errado. Eu concordo com você. Se você olhar assim, num mundo ideal, você fala assim, quem é o cara para eu ser campeão? É o Pablo. Eu concordo que é pouco. Eu concordo nesse ponto com você. O que eu discordo é que eu acho que a gente não tem elementos para cravar que o Pablo já deu errado. Eu acho que o Pablo pode vir a dar certo. E na música aí de vamos ganhar com esse cara, também não vai ser com o Lisieiro nem com o Everton. Assim, os Exatamente. 3 não são caras que vão te dar título. Agora, o Everton... Mas o mais caro dos 3 é o Pablo, né? O mais caro... Sim, mas só rapidinho, Formiga. Acho que hoje o Everton custa mais mensalmente do que o Pablo. Não sei mas o Everton é barato. Formiga, só para colocar aqui, acho que assim, você tem alguns casos de jogador que vira refém do preço que pagaram nele, sendo que não foi ele que pagou. Então acho que isso, assim, essa análise é muito complicada. O Borja virou refém do valor que alguém decidiu pagar por ele. O Vitinho no Flamengo virou refém do valor que quiseram pagar para ele. Pagaram 10 mais bônus, não sei o que lá. 2 teria sido muito, né? Não, então, é isso que eu tô dizendo, mas o que eu tô dizendo, assim, exemplos. O Vitinho no Flamengo pagou, agora até melhorou, mas o ano passado todo, ele era refém de que alguém lá atrás pagou 10 milhões de euros nele, não foi ele que pagou. O Pablo a mesma coisa, o Borja a mesma coisa, de certa forma acontece com o Vinícius Júnior lá fora também. O Real pagou 45, não foi o Vinícius que pagou, o Vinícius falou, alguém pagou, eu tô aqui para jogar, para desenvolver, entendeu? Acho que acho que acontece muito isso com o Pablo, por exemplo. O São Paulo pagou caríssimo no Pablo? Pagou. Mas tem 2 pontos. O Pablo não pediu para pagar, alguém quis pagar. E segundo, tinha proposta do Pablo na época. Se não fosse o São Paulo, seria o Flamengo. Sim, mas você tem que... a gente está falando aqui de uma ação. Você comprou uma ação na Bolsa a 25. E aí você está vendo que ela saiu de 25, foi para 24, para 23, para 22, para 21, para 20. Aí você vai tomar uma decisão. Se você vai falar o seguinte, eu vou esperar o governo, depois se ela vai para 26, 27, ou se eu vou mandar embora. Não, isso aí eu concordo. Não, beleza, isso daí eu concordo. O que não dá é você culpar a ação. Não, Você tem que culpar você que tomou a decisão, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Você não tem que culpar a ação, você tem que culpar quem pagou pela ação, só isso. O problema é que a ação, Luizinho, você comprou a 25, ela não bateu 24, 23, 22, ela bateu 11. Sim. Ela despencou, foi circuit breaker. Um atrás do outro. Então assim... Tem uma situação aí nessa história toda que 2 são muito caros, um tem muito potencial, mas também se machuca muito, o Lisieiro. Que para o modelo de jogo do Diniz, eu acho até que o Lisieiro é o que melhor entregaria. É bom passador, um setor importante que é fundamental para o Diniz, que é o meio campo. Então, assim, eu acho que o Lisieiro tem muito potencial. Por isso, com 22 anos, acho que ainda dá para emprestar. Para onde? Aí tem que ver, a gente está falando de uma coisa hipotética, né? Se aparecer uma proposta igual para o Pablo, mas como não tem, a gente está imaginando aqui fazendo ilações, né? O Everton eu acho caro e eu não consigo, assim, até pro estilo de jogo do Diniz, eu não consigo ver agora ele sendo essa figura que vale o que ele recebe por mês, e acho que tudo que já foi feito. Ele começou muito bem, ok, foi do Flamengo para lá e no início entregou, mas hoje não entrega mais. E não é confiável. Hoje, por uma questão física, a culpa também não é dele, mas eu sou dono do negócio, eu preciso me resolver. E eu acho que ele ainda tem mercado no futebol brasileiro, dá para vender. E o Pablo, quer queira, quer não, ele é um ótimo preparador de jogada. O problema foi o torcedor entender ou achar que estava vindo um 9 goleador que ia te dar 30 gols na temporada. E isso ele nunca entregou na carreira. O Pablo a vida inteira foi um ótimo preparador de jogada e teve uma grande temporada de fazedor de gol, que é a temporada que o Vitor lembrou aí de título do Atlético. Mas ele não é o Pablo padrão. E ele não deveria ser a esperança de gols do São Paulo, na lógica. É para ser o Pato, outra figura qualquer aí. E acho que eles podem se entender muito bem. Eu ficaria com o Pablo. Então, acho que não lembro quem fez essa mesma ordem aí. Fica com o Pablo, vende Everton e empresta Lisieiro. Acho que é exatamente isso aí. Eu continuo apostando, né? Como a gente está falando de uma situação hipotética e é bem provável que o Pablo continue no São Paulo. Você gosta de um pivô que é bom e faz pouco gol, né? Gosto, é um espelho da minha vida. Mas eu gosto, e assim, eu acho que pode. Então, eu acho que pode funcionar Pablo e Pato muito bem.
Então, eu acho o São Paulo fez, né, contratações recentes, você vai parando para ver. Pô, o Pablo e o Pato foram as duas maiores contratações do clube, certo? E o Everton. O Everton, foram esses três. Sim. Né? E o Daniel Alves, evidentemente. Né? Esses 4. Nenhum, tirando o Pato, que talvez, para quem ficou fora do planeta nos últimos 10 anos, você contrate como sendo o cara para resolver. Pela idade e tudo mais. Com muito boa vontade. Os outros não são. Nem o Daniel Alves, nenhum deles é fazedor de gol, é cara que vai botar o time debaixo do braço e vai resolver. Nenhum todos deles. Eles juntos, André? Com todos esses caras juntos, você tem que ter, em tese, uma capacidade de competir, de buscar esses títulos. Eu acho que o São Paulo, do Diniz em 2020, tá mostrando um norte que vai ser esse. Sim, assim, olha, o problema todo é que o São Paulino ele não quer o norte, o São Paulino quer resolver, né, cara? E merece resolver. Sempre quando eu falo assim que o torcedor do São Paulo ele precisa gritar é campeão, não é porque tô com dó do São Paulino, meu Deus, não, é porque, cara, é inadmissível um clube do tamanho do São Paulo, que eu repito, porque aí tem várias interpretações, aí o Formiga que se vire lá no Polêmicas Vazias, mas para mim é o maior clube do Brasil, assim, até em termos de fundação, tempo de fundação, de título, né, é o São Paulo para mim. Você pode arrumar polêmica vazia aí para dar e vender. Não, essa polêmica já foi feita, como você não me dá moral, ela já está resolvida lá na Polêmicas Vazias. Mas é que a sua resposta não é a da verdade, necessariamente, entendeu? Mas é a mesma que a sua. É a sua opinião, eu sei, mas a nossa não é a da verdade. E a minha também. Tá. Então, a nossa é são 4 que pensam da mesma forma. Eu tenho a impressão que se você parar para analisar, muita gente vai falar que o São Paulo é o maior clube do Brasil. O São Paulo não tem o direito de ficar tanto tempo sem ser campeão, cara.